Meu nome é Clóvis e hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Impacto da remoção da bola de Bichat sobre a ansiedade de pacientes. Ok? Bom, inicialmente como introdução, tá? A bichectomia é o nome do procedimento cirúrgico de remoção do corpo adiposo da bochecha, também conhecido como bola de Bichat, tá? Então, atualmente, né, a aparência magra, tá, é o que dita a nova ordem mundial, tá? Uma vez que mídia, redes sociais, indústria da moda, tá? Todos esses meios, tá? Vendem essa ideia, tá? E nós consumimos isso diariamente, tá? O que influencia muito o nosso psicológico, tá? Então, o rosto cheio pode ser uma situação angustiante, principalmente para os jovens, ok? Porque vai contra tudo isso que é pregado atualmente, tá? Nessas redes sociais, enfim, tá? Lembrando que a bola de Bichat, tá? Essa bolinha que nós temos na bochecha, ela é um tecido gorduroso diferente do resto do nosso tecido gorduroso no corpo em geral. Por quê? Porque não importa o quanto você emagreça, tá? Fisicamente, fazendo atividade, dieta e tal, esse corpo adiposo ele não vai reduzir, tá? Ele vai permanecer do mesmo tamanho, ok? Inclusive tem trabalhos aí que mostram que por exemplo, da faixa etária ali do 0 a 10 anos, o corpo adiposo da bochecha ali é de um tamanho. Aí depois ali, a hora que o paciente chega nos seus 18 anos, o volume dele, tá, tá aumentou significativamente em relação quando ele era mais jovem. Então é mais ou menos nessa etapa aí da vida, né, dos jovens, dos 18 e tal para frente, tá? Que ele é principalmente bombardeado por essa questão estética, tá? E então assim, você tem aí um aumento da bola de Bichat, né, com a idade ali até os 18 anos, e depois esse corpo gorduroso se mantém, né, pelo longo da vida, tá? Então, baseado nisso, o objetivo desse estudo foi avaliar a ansiedade do paciente, né, dos pacientes, antes e após a bichectomia, ok? Então, para isso, esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética daqui da Unesp-FOA, tá? Foram criados dois grupos, ah, um que sofreu a bichectomia por razões estéticas, tá? E o outro que não sofreu qualquer tipo de intervenção cirúrgica e nem queriam isso, ok? Então, para avaliar essa questão da ansiedade, né, foi utilizado o questionário, tá, chamado GAD-7, ok? Que é muito utilizado na literatura para avaliar essa questão da ansiedade generalizada, tá? Então, esse questionário, tá, ele avalia questões como, por exemplo, são 7 questões que avaliam, por exemplo, a pessoa tem que responder com relação a sentir-se nervoso ou ansioso ou muito tenso, tá? Né, nas últimas 2 semanas, ok? Então a pessoa vai escolher uma das 4 possibilidades de resposta, tá? E assina lá, tá? Outra situação ali é preocupar-se muito com diversas coisas ou dificuldade para relaxar, tá? Então a pessoa vai respondendo isso, tá? E no final ali você tem ali um somatório, tá? Dessas questões ali que vai te mostrar qual que é o grau da sua ansiedade, beleza? Bom, então essas questões do GAD-7, tá, foram é, perguntadas ali nos 3 pontos de tempo, né? Antes da cirurgia de bichectomia, após 60 dias da cirurgia de bichectomia e após 120 dias da cirurgia, tá? Isso para o grupo cirúrgico. Para o grupo não cirúrgico, foi perguntado, tá? Essas mesmas questões, nesses mesmos pontos de tempo, só que eles não sofreram qualquer intervenção cirúrgica. Tá? Lembrando que todos os pacientes ali, eles variavam de idade de 18 a 30 anos, ok? E a pontuação total, né, desse questionário, ela pode variar ali de 0 até 21 pontos, ok? E nós temos ali, inclusive, uma classificação com relação ao resultado, tá? Uma pontuação final de 0 a 4 pontos, né, significa uma ansiedade mínima, uma pontuação de 5 a 9 pontos, uma ansiedade leve, de 10 a 14, uma ansiedade moderada, e de 15 a 21, uma ansiedade grave, tá? Então, é assim que a gente consegue interpretar, né, clinicamente os resultados, ok? Mas também dá para fazer uma avaliação estatística, tá? Baseado na comparação entre os dois grupos, né, grupo cirúrgico e grupo não cirúrgico,
tá? O ANOVA não mostrou qualquer diferença estatística significativa entre os dois grupos baseado ali na questão da ansiedade. Inclusive, dentro do grupo cirúrgico, também entre os pontos de tempo, não houve qualquer diferença estatística, tá? Antes e após ali a cirurgia de bichectomia, ok? Então, estatisticamente, não houve qualquer diferença significante. Apesar disso, né, numa avaliação clínica, né, baseada naqueles valores ali para representar, né, o resultado do questionário, todos, absolutamente todos os resultados em todos os pontos de tempo para todos os grupos mostraram que os indivíduos tiveram uma questão de ansiedade leve, tá? Então não foi ali de forma alguma o grupo cirúrgico mostrou uma maior ansiedade, e isso é bastante interessante, né? Principalmente pela questão de artigos já reportarem que essa questão da bichectomia, né, de quando o paciente não realiza essa cirurgia, pelo fato de ter bochechas fartas e tal, ser uma coisa angustiante, né? O nosso estudo não mostrou isso, ok? Então, um nível leve de ansiedade foi observado, tá, em ambos os grupos, em todos os tempos, tá? Sem diferença significativa nesse estado psicológico, tá? Entre os tempos de cada grupo ou entre grupos, ok? Então, a minha apresentação é essa. Muito obrigado.